Aeroportos geralmente nascem para atender a alguma cidade importante, não é? Mas há alguns casos em que o aeroporto nasce primeiro por causa da sua posição geográfica ou por outro motivo. E só depois uma cidade nasce e cresce em função dele. Uma dessas cidades fica aqui no Brasil e hoje é a terceira maior cidade do seu estado. A gente vai conhecer uma história deliciosa dessa cidade e desse aeroporto, que teve um papel importantíssimo na Segunda Guerra Mundial e chegou a ser por algum tempo o mais movimentado do mundo em número de pousos e decolagens. E esse aeroporto também teve muita influência na cultura do Brasil, em especial no Nordeste, e foi o responsável por vocês hoje tomarem um refrigerante muito conhecido. Senta que lá vem uma história deliciosa. Diretamente de Dayton, Ohio, o Museu da Força Aérea Americana. Um Valkyrie e um Blackbird. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. E aí, está me acompanhando no Instagram? Se você não tem Instagram, como é que você vai saber das promoções que tem na lojinha do Aviões e Músicas? A história do aeroporto brasileiro e da cidade que surgiu em função dele começa bem longe do Brasil, lá na França, com um empresário que até hoje é lembrado como uma figura lendária na aviação, Pierre-Georges Latécoère. Meu francês não é lindo? Uau! Que, dentre outras coisas, fundou durante a Primeira Guerra Mundial uma grande fábrica de aviões, aonde? Em Toulouse, no sul da França. Foram os Latécoère e a indústria dele que iniciaram a tradição da cidade de Toulouse como um grande centro da indústria aeronáutica, que com o tempo acabou fazendo da cidade o principal centro de desenvolvimento do Concorde, tem vídeo do Concorde aqui, ó, e o local da principal fábrica da Airbus. A sede da Airbus fica na Holanda, mas boa parte da administração da empresa ainda funciona em Toulouse. E a companhia Latécoère existe até hoje e ainda fica em Toulouse. Não fabrica mais aviões, mas fabrica partes da fuselagem de vários modelos da Airbus, da Boeing e até da Embraer. Em 1918, o Latécoère teve a ideia de criar uma companhia aérea só para carregar malotes postais para o Marrocos e a Argélia, no norte da África, que nessa época eram colônias francesas. Foi um sucesso. Tanto que o envelope aéreo que vocês conhecem hoje foi uma invenção da Latécoère para facilitar a triagem nos correios das cartas que deveriam seguir de avião. Aqui no Brasil, o envelope tem faixas verdes e amarelas, mas no resto do mundo, o padrão são faixas azuis e vermelhas, que com o branco do papel formam as cores da bandeira da França. E em todos os países, até hoje existe impressa no envelope a expressão francesa par avion. Isso não é muito legal? O sucesso foi tão grande que a Latécoère logo estava descendo a costa africana até Dakar, no Senegal, com várias escalas. Mas em 1927, o Latécoère vendeu a companhia para o empresário Marcel Bouilloux-Lafon. O Lafon mudou o nome da empresa para Compagnie Générale Aéropostale. O Lafon percebeu que a Aeropostal tinha chegado até o ponto onde o Oceano Atlântico era mais estreito e, portanto, a travessia era mais fácil e que a expansão natural do serviço de entrega de cartas era chegar até a América do Sul. Mas apesar da travessia pioneira do Atlântico Sul, que foi feita pelos aviadores portugueses Sacadura Cabral e Gago Coutinho, alguns anos antes, foi em 1922, atravessar o Atlântico de avião ainda não era uma coisa banal não, viu? Então o Lafon bolou um esquema inteligente. Ele comprou uns navios pequenos, mas muito velozes, que atravessavam de Dakar, no Senegal, até Natal em apenas 4 dias, levando malotes e malotes do correio. E no Brasil, ele criou outra companhia aérea que ligava Natal até Buenos Aires, passando por vários pontos do litoral brasileiro. Com isso, mesmo com o trecho de navio, a Aeropostale ainda conseguia entregar uma carta de Paris para Buenos Aires
Em apenas 8 dias, moçada. E você aí reclamando quando não tem 2 tracinhos no seu WhatsApp, né? Antes da Aeropostale, as cartas demoravam só 1 mês para chegarem. Foi uma revolução. Por essas e outras façanhas, a Aeropostale é outra lenda da aviação, sinônimo de pioneirismo e aventura. Inclusive, trabalhou na Aeropostale um piloto que vocês devem conhecer pela carreira dele fora da aviação, Antoine de Saint-Exupéry, autor do Pequeno Príncipe, que quase todo mundo já leu, pelo menos todas as misses já leram. E até hoje encanta gente de todas as idades e todos os países. Eu já contei a história da paixão pela aviação do Antoine. Pode clicar que abre numa outra janela, depois você assiste. Mas por que o ponto de transbordo dos malotes na América do Sul era em Natal? Porque o litoral do Rio Grande do Norte é o ponto da América do Sul mais perto da África. E sabendo que a tendência dali para frente era usar aviões terrestres, o Lafon mandou emissários até Natal para ver onde ele poderia pousar aviões terrestres ali, porque Natal ainda não tinha um aeroporto e só recebia hidroaviões que pousavam no rio Potengi, que desemboca no mar ao lado da cidade e é justamente o Rio Grande que fica no norte, que dá o nome ao seu estado. Natal hoje tem quase 1 milhão de habitantes e bem mais de 1,5 milhão na área metropolitana, mas lá em 1927 tinha só 30 mil habitantes. Ainda era uma cidade pequena e vocês podem imaginar que se espalhou logo a notícia de que tinha uns franceses na cidade querendo comprar terras para fazer um aeroporto. Isso interessou a um dos homens mais ricos de Natal, o português Manuel Duarte Machado, que fez fortuna como comerciante e investiu parte dessa fortuna em terras. Alguns anos antes, o Manuel tinha comprado uma grande fazenda de cana-de-açúcar logo ao sul de Natal, num lugar chamado Planície de Parnamirim. As terras eram planas, bem drenadas e ficavam relativamente próximas da cidade. Parecia um lugar legal para um campo de pouso. E era. O Manuel ofereceu doar parte das terras para a Aeropostale fazer o seu campo de pouso, achando que isso seria um bom investimento, porque o resto das terras que ainda ficariam com ele seriam muito valorizadas. Isso compensaria com folga o valor do terreno cedido. Não era bobinho não, seu Manuel, hein? Assim foi feito e já em 1928 Natal tinha o seu aeroporto na planície de Parnamirim. Mas durante um bom tempo, o aeroporto só foi usado pelos aviões que faziam o trecho sul-americano da rota postal. A Aeropostale só começou a fazer a travessia do oceano de avião a partir de 1930, num voo histórico pilotado pelo também lendário aviador francês Jean Mermoz, e assim mesmo usando um hidroavião que desceu no Potengi. O aeroporto de Parnamirim só foi usado regularmente por aviões em travessias transatlânticas a partir de meados da década de 30. E tem uma história interessante envolvendo Manuel Machado. Ele não pôde ver por muito tempo a valorização das suas terras, porque acabou morrendo em 1934. A viúva dele, Amélia Duarte Machado, vivia reclusa na mansão deles, não frequentava a sociedade e quase não era vista na cidade. Mas, através de advogados e contadores, administrava muito bem os negócios e bens que tinha herdado do marido, e todo mundo sabia disso. O povo dizia que ela tinha uma doença que a obrigava a ficar em casa, mas não se sabe se isso é verdade, nem exatamente qual doença que seria. Ela não era muito bonita e tinha as orelhas grandes, meio de abano, sabe a orelha de abano? Mas uma mulher independente, que não dependia de homem nenhum e administrava negócios com muita competência, ainda por cima recebendo homens em casa para isso, não era muito bem vista na sociedade machista daquela época. Como ainda por cima ela quase não saía de casa e por isso tinha uma aura de mistério, começaram a inventar todo tipo de histórias a respeito dela. Para piorar, as raras vezes em que ela aparecia em público era no jardim da casa dela, brincando com crianças. É que ela não podia ter filhos, mas ela adorava crianças e gostava de brincar com as crianças da vizinhança. E naquela época, uma mulher não ter filhos era o fim do mundo. Era simplesmente considerada uma fracassada. Daí espalharam a história de que ela tinha feito um pacto com o diabo, vai vendo, para ficar rica. Que a tal doença misteriosa, que eram as orelhas de abano, e a esterilidade dela, era um castigo divino por causa disso. E que ela atraía crianças para comer o fígado delas num ritual de magia negra
para prolongar a vida ou, em algumas versões, para as orelhas não crescerem mais ainda. Muita gente humilde não consegue pronunciar a palavra fígado. Então ela passou a ser conhecida como a viúva papa-figo. E até hoje ela é uma espécie de bicho-papão para as crianças de Natal. As mães ameaçam assim: menino, me obedece, senão eu chamo a viúva papa-figo para comer seu figo, menino. Muita gente em Natal tem pesadelos até hoje por causa disso. Mas isso só é engraçado até aqui. Porque não tem muita graça na maldade ou na ignorância. Com o passar do tempo, a Amélia não podia nem mais sair de casa, nem se quisesse. Porque se ela fosse vista na rua, ela era agredida. E tudo isso sem as fake news do WhatsApp de hoje em dia, hein? Apesar da fortuna, ela levou uma vida muito infeliz. Morreu com quase 100 anos de idade no início da década de 60. Eu não sei com quem ficou essa fortuna, provavelmente com o Estado. Enquanto isso, em 1930, a Aeropostale já tinha virado uma potência. Tinha uma rede de rotas de 17 mil quilômetros, 218 aviões terrestres, 21 hidroaviões, 8 navios e 53 estações de rádio próprias. Nas suas várias bases, empregava 80 pilotos, 250 mecânicos e 250 marinheiros. E os custos de manter essa estrutura toda cresceram mais do que as receitas. A Aeropostale não aguentou e faliu em 1931, mas o serviço postal não foi interrompido, porque a empresa falida foi assumida pelo governo francês para não acabar com o serviço que já era essencial. 2 anos depois, a Aeropostale foi juntada com várias pequenas companhias aéreas francesas para formar a Air France, que até hoje é uma das companhias aéreas mais importantes do mundo. E a Air France continuou o serviço. Nessa época, a Segunda Guerra Mundial ainda nem tinha começado, mas as nuvens cinzentas e pesadas do céu político do mundo já estavam anunciando que viria uma tempestade de grandes proporções, com Hitler e os nazistas que assumiram o poder na Alemanha e se aliando a Mussolini e os fascistas na Itália e no Japão. Esses 3 países, Alemanha, Itália e Japão, formavam o eixo. O Brasil era governado por Getúlio Vargas, que era um presidente bastante autoritário e que virou um ditador a partir de 1937, com o chamado Estado Novo. Sendo um ditador, Getúlio Vargas tinha muita afinidade com os países autoritários do eixo e tinha ótimas relações com eles. Só que ao mesmo tempo isso também acontecia com vários outros países da América Latina. Isso não agradava em nada os americanos, que tentaram de todas as formas cultivar também boas relações com os países latino-americanos, e em especial com o Brasil, para impedir que eles caíssem de vez sob a influência do eixo. Era a chamada política da boa vizinhança, e essa política teve sucesso, pelo menos parcial, aqui no Brasil, porque os americanos davam tantas vantagens que Getúlio Vargas não podia se dar o luxo de dispensar, apesar de ter alguma desconfiança dos americanos, porque Getúlio era um nacionalista, mas o eixo também oferecia suas vantagens, e assim o Getúlio Vargas tentava ficar equilibrando entre os dois lados, agradando mais a um ou mais ao outro, dependendo de que lado que tivesse mais vantagens ou que fosse mais conveniente. Isso continuou por algum tempo e mesmo depois que a guerra estourou, em 1939. Mas as coisas mudaram depois que o Japão atacou os Estados Unidos bombardeando a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, em dezembro de 1941. Aí os Estados Unidos declararam guerra ao Japão e, por tabela, os seus aliados, e começaram a pressionar os países que estavam em cima do muro, como o Brasil, a tomarem uma posição. Ofereceram mais vantagens ainda e também fizeram ameaças e logo conseguiram dobrar Getúlio Vargas. Já em janeiro de 42, só um mês depois do ataque a Pearl Harbor, o Brasil rompeu relações diplomáticas com os países do eixo. Em represália, nos 6 meses seguintes, submarinos alemães torpedearam e afundaram 13 navios brasileiros, causando centenas de mortes. Isso levou o Brasil a declarar guerra ao eixo, em agosto de 42, se colocando de vez do lado dos americanos. E o Brasil tinha uma coisa preciosa para os americanos: o Rio Grande do Norte, o ponto onde o Oceano Atlântico era mais estreito. A Amélia Earhart, por exemplo, também passou por Natal quando ela estava dando a volta ao mundo de avião, exatamente por causa disso. Eu já contei a história da Amélia aqui, ó.
Os aviões daquela época não tinham muita autonomia de voo, e a maioria deles não podia cruzar o Atlântico diretamente da América do Norte para a Europa. Era possível fazer uma rota pelo Ártico, parando no Canadá, na Groenlândia, na Islândia, e essa rota foi muito usada, mas como todo mundo sabe, aquela região lá de cima é bem gelada, né? Tem condições climáticas muito ruins, e durante o inverno e boa parte do ano fica impraticável voar naquela zona. Eu sei que hoje se faz isso, mas naquela época os aviões ainda não eram pressurizados. Então todo o frio entrava dentro do avião, os caras tinham que usar umas luvas grossíssimas. E eles também não podiam voar muito alto para ficar acima do mau tempo naquela região. Muitos aviões também não podiam voar ou pousar à noite. E no inverno aquela área costuma ter só 2 ou 3 horinhas de claridade por dia, o resto é tudo noite escura. Porque vocês sabem, né, nosso planeta. E no Pacífico, para chegar até a Ásia, pior ainda, com distâncias muito maiores e boa parte das ilhas no caminho já controladas pelo Japão. Então os americanos propuseram ao Brasil criar uma base aérea em Natal, de onde eles levariam seus aviões até a África. A maior parte da África era colônia britânica ou francesa. Os britânicos eram aliados dos americanos. Já a França tinha sido ocupada pelos nazistas, mas os nazistas não conseguiam controlar as colônias mais distantes. Então essas colônias eram quase todas controladas pelo governo francês, que tinha sido deposto pelos alemães, mas continuava existindo. Estava exilado em Londres e era liderado pelo general Charles de Gaulle, que também era aliado dos americanos. Então a maior parte da África era território aliado. E da África, além de chegarem até a Europa para combater, eles também conseguiriam chegar até o Oriente, passando pela Índia. É verdade que os aviões tinham que dar uma volta muito grande para chegar lá, mas isso era mais seguro e viável do que o caminho mais curto e direto, em território alemão. Então Getúlio Vargas concordou. Foi então criada a base aérea de Natal, que existe até hoje. A base era da Força Aérea Brasileira, mas parte dela era cedida para o uso dos americanos. Como já existia o aeroporto de Parnamirim, que a Aeropostale tinha construído e continuou funcionando, não foi preciso fazer muitas obras. A pista era orientada no sentido noroeste e sudeste, dividindo o terreno do aeroporto ao meio. Então a FAB e a Aviação Civil ficaram com a parte oeste da pista e a Força Aérea Americana com a parte leste. E em poucos meses, os então 40 mil habitantes de Natal foram inchados com mais 6 mil militares americanos que vieram para Parnamirim Air Base. A operação foi um sucesso. A base aérea de Natal logo se tornou a maior base militar americana fora dos Estados Unidos e chegou a ser por algum tempo o aeroporto mais movimentado do mundo, com pousos e decolagens a cada 3 minutos. Os americanos construíram instalações enormes lá, hangares, alojamentos, edifícios administrativos. Os aviões dos aliados britânicos também usavam a base de Natal às vezes. E a maioria dos voos saía de Natal para Dakar, no Senegal, com um pulinho direto aí de 3 mil quilômetros. Só que alguns aviões não tinham autonomia para o voo direto até a África, então eles paravam na base aérea britânica da ilha de Ascensão, que eu comentei aqui no vídeo de Santa Helena. Só tinha um probleminha. Ascensão é uma ilha desse tamanhinho, que não é fácil de achar no meio do Oceano Atlântico. E os instrumentos de navegação daquela época não eram lá essas coisas, né? Daí os americanos costumavam dizer assim: "You miss Ascension, widow gets a pension." Traduzindo, se você não achar Ascensão, sua viúva vai ganhar uma pensão. Felizmente, isso aconteceu poucas vezes. E os historiadores são unânimes em dizer que a base aérea de Natal foi importantíssima para a guerra ter tomado os rumos que tomou e para os alemães serem derrotados. O presidente Franklin Roosevelt chamou Natal de o trampolim para a vitória, e parece que ele estava certo. O lado brasileiro da base se concentrava mais em treinamento, apoio logístico e missões de patrulha, mas aprendeu muito com os militares americanos e ajudou a tornar a FAB uma força aérea muito mais profissional. Para ajudar a solidificar a parceria entre os dois países, o que Hollywood fez? Trouxe a Carmen Miranda para cá e com ela fez 8 filmes de muito sucesso. E aí, em 1942, os estúdios de Walt Disney fizeram o desenho Alô Amigos, que tinha 4 episódios em diferentes países latino-americanos. O último episódio era aqui no Brasil, em que o Pato Donald faz amizade com um novo personagem que até hoje é muito querido aqui,
o papagaio Zé Carioca. Mas o impacto do Brasil nos Estados Unidos foi mínimo e não chegou nem perto do que teve a presença de tantos americanos aqui no Brasil, especialmente em Natal, que começou a crescer rapidamente, não só pela presença em massa dos americanos e dos muitos negócios que surgiam para atender a base e aos soldados, mas também porque muita gente veio do interior em busca das oportunidades de trabalho que estavam sendo abertas. No final da guerra, Natal tinha mais que dobrado de população. Chegou a mais de 100 mil habitantes, o que criou uma pressão enorme nos serviços urbanos. O crescimento maior era na região perto da base, que antes era uma região rural, mas logo ganhou um povoado cheio de comércio e serviços para atender a base. E aos poucos, esse povoado, que ganhou o nome de Parnamirim, começou a tomar ares de uma pequena cidade. Natal, nessa época, era uma cidade provinciana, profundamente católica e de costumes muito conservadores, onde os homens tinham que usar terno e gravata para ir a tudo quanto é lugar, mesmo no calor tropical que faz o ano todo na cidade, apesar da brisinha gostosa, né? E as moças solteiras não podiam nem sair sem a companhia de alguém da família, senão ficavam mal faladas. Ô povo fofoqueiro aí, hein? De repente aparece um monte de gringos usando óculos Ray-Ban, bermudas e camisetas nas horas de folga, que quando arranjava uma paquera beijava a garota em público para todo mundo ver, e isso era um escândalo. Também bebiam cerveja em lata, que era desconhecida no Brasil na época. Ou então tomavam a cerveja de garrafa no gargalo, outra coisa que também não se fazia lá no Nordeste. E aí beberam também um negócio estranho, uma bebida escura, gasosa, com um nome esquisito. Coca-Cola. Os americanos, é claro, são viciados em Coca-Cola. E a empresa se comprometeu a abastecer os pracinhas no mundo todo, sempre ao preço de 5 centavos de dólar a garrafinha, não importando o custo para a empresa. No início, eles importavam refrigerante de navio, mas a Coca-Cola logo comprou uma engarrafadora de água mineral em Recife e adaptou a fábrica para produzir o refrigerante para as tropas americanas. Foi a primeira fábrica da Coca-Cola no Brasil e foi assim que ela chegou ao nosso país. Olha que incrível, por causa de Natal. Isso tudo causou um espanto na cidade, mas ainda não era nada perto das festanças que a base aérea dava para se socializar com a população local. Na época, o jazz dos negros americanos tinham sido assimilado pelos brancos na forma de grandes orquestras, as chamadas big bands, como as comandadas por Glenn Miller, Tommy Dorsey e Artie Shaw. Elas produziam som para dançar, com tipos de dança muito indecentes para a época, como o swing, o boogie-woogie e o jitterbug. Os natalenses ficaram espantados com aqueles ritmos obscenos e os pais queriam proibir as filhas de irem a essas festas, mas não adiantou. Isso vindo do país do carnaval, hein? Até hoje circula uma lenda de que essa teria sido a origem do forró, porque os americanos davam essas festas para todo mundo, que é for all em inglês. E da mistura desses ritmos com os ritmos nordestinos tradicionais teria nascido o forró. Os historiadores dizem que isso não é verdade, é fake news. O forró é bem mais antigo do que isso e deriva do forró bodó, um ritmo do início do século XX, influenciado pela música clássica francesa e não a americana. Mesmo assim, é inegável que tanto o forró quanto os demais ritmos nordestinos nunca mais foram os mesmos depois que os americanos passaram por Natal. Enquanto isso, a cidade também estava virando uma versão tropical de Casablanca, fervendo de espiões. Por incrível que pareça, não faltavam simpatizantes do nazismo e do fascismo aqui no Brasil, apesar da nossa natureza multirracial que eles desprezavam. Havia uma freirinha alemã que, por alguma razão misteriosa, sempre estava rodeando a base e os guardas não tinham coragem de barrar ela. E quando chegava um navio no porto de Natal, trazendo suprimentos para as bases, sempre surgia uma fileira de motocicletas que estacionavam num lugar onde dava para observar tudo. Os americanos reclamavam da negligência das autoridades locais para conter essas atividades que pareciam claramente ser de espionagem.
mas não adiantava. Desde quando a gente prende quem faz coisa errada, né? Felizmente não adiantou nada para os espiões também, porque os nazistas perderam a guerra. E aí quando a guerra acabou, em 45, o governo de Getúlio Vargas acabou junto com ela. E não fazia sentido o Brasil ter combatido lá fora pela liberdade e continuar com uma ditadura em casa. E quando ditaduras acabam, o novo governo geralmente tem pressa em desfazer muita coisa que o governo anterior fez. O sucessor de Vargas, o general Eurico Gaspar Dutra, logo convidou os americanos a vambora, vamos se retirar. Os americanos queriam ficar pelo menos mais um tempo e talvez consolidar aquela base como um centro de vigilância do Atlântico Sul, mas tiveram que ir embora, não teve jeito. E não foram só eles que ficaram surpresos não, viu? A população de Natal também já tinha se acostumado com os gringos por lá e achava que eles iriam ficar. Vários desses gringos se casaram com moças natalenses e a maioria levou as esposas brasileiras para os Estados Unidos. Já outros deixaram filhos que não assumiram e desgraçaram a vida dessas moças, porque ser mãe solteira naquela época era uma tragédia. A mulher ficava marcada e era desprezada pela sociedade. Muitas tiveram que ir embora para outros lugares para criarem seus filhos. A economia da cidade entrou em colapso, com uma recessão localizada e um desemprego altíssimo que demoraram mais de 10 anos para se normalizarem. Só uma parte da cidade ainda tinha alguma prosperidade, Parnamirim, que continuou servindo à base aérea brasileira e ao aeroporto civil que crescia junto com ela, e que tinha um novo terminal construído no lado da base que tinha sido dos americanos. Em 1952, o aeroporto civil recebeu o nome de Augusto Severo, um pioneiro potiguar da aviação que foi antes de Santos Dumont para a França, e lá fez vários voos com balões, até morrer num acidente com um deles em 1902. O aeroporto Augusto Severo continuou crescendo e se firmando como um dos principais do Nordeste, embora a partir dos anos 60 tenha perdido seus voos internacionais, porque os novos aviões não precisavam mais fazer escala em Natal e também precisavam de pistas um pouco maiores. Os voos internacionais só voltaram a partir da década de 90, com fretamentos trazendo turistas europeus para as praias do Rio Grande do Norte. E depois com uma linha da TAP para Lisboa, que existe até hoje. Inicialmente essa linha era feita com o Airbus A310, depois passou para o Airbus A330. Mas apesar do terminal ter sido ampliado e modernizado várias vezes, estava pequeno e cada vez mais as atividades do aeroporto civil entravam em conflito com as necessidades da FAB. Então acharam melhor construir um novo aeroporto no município de São Gonçalo do Amarante, 25 quilômetros a oeste de Natal. O novo aeroporto, que é muito moderno e com uma pista longa, pode receber qualquer tipo de avião, inclusive lá, foi inaugurado em 2014. O Augusto Severo foi fechado e desde então lá só funciona a base aérea da FAB. Mas Parnamirim, que nasceu em função da base americana, continuou a crescer e em 1958 emancipou-se de Natal, virando oficialmente uma cidade independente, coisa que na prática já era, né? Hoje Parnamirim tem mais de 250 mil habitantes e a terceira cidade mais populosa do Rio Grande do Norte, atrás apenas de Natal e Mossoró. Tem uma colaboradora do Aviões e Músicas que mora em Parnamirim, né, Valéria? Parnamirim também tem o maior índice de desenvolvimento humano do estado, maior até que o de Natal. É verdade que boa parte dessa população deriva do crescimento de Natal, que ultrapassou os limites do município da capital. E muita gente mora em Parnamirim e trabalha em Natal. Mas também não é verdade que Parnamirim seja só uma cidade dormitório ou um subúrbio de Natal. Parnamirim tem vida própria, tem um centro próprio diferenciado, tem várias indústrias e é um município bem próspero. E essa cidade não existiria se não fosse a base aérea. Sem isso, talvez ainda fosse parte do município de Natal, e aí sim seria só um subúrbio qualquer. A Parnamirim que existe hoje surgiu da aviação, e mesmo que isso hoje não seja mais tão importante para a cidade, nunca pode ser esquecido. E aí, gostaram de conhecer a história do aeroporto brasileiro que fez muita história dentro e fora do Brasil e que criou uma nova cidade? Então, deixa o like para essa pesquisa inteira, se inscreva no canal, um grande abraço e até o próximo voo!